Na sua opinião, lógico, isso é uma coisa que muda ao longo do tempo, né, é um ativo muito novo, né, 15 anos de idade. Uhum. Como que você vê o Bitcoin progredindo ao longo do tempo? O que que ele é hoje? Ele é um Ah, dinheiro? é. Ele é meio A de minha pagamento? visão, eu vou dizer aí acho que o mercado tem 2 visões, uma que está ficando mais preponderante, mas você ainda tem, vamos falar assim, a turma mais do lado original do Bitcoin, que aí por várias questões ainda enxerga Bitcoin como, a futura moeda global. Hum, Essa não é uma tese que eu acredito, eh, vou explicar aqui por quê, tá. E você tem o outro lado, que é meio que dessa evolução, não só a evolução do de como o mercado vê o ativo, que hoje é muito mais essa questão do Bitcoin como uma propriedade digital escassa e perene no tempo, tá. Então, assim, é uma forma de você, preservar capital, por 100, 200, 300 mil anos, num ativo que é escasso, escassez absoluta, é um ponto que a gente pode voltar depois, que isso é uhum, muito importante uhum. quando a gente olha o Bitcoin como investimento, tá. E hoje é isso que o mercado meio que dá como principal uso do Bitcoin, é o que a gente chama desse ouro digital, considerando essa característica também. "Ah, mas pô, o Bitcoin é muito volátil ainda, ele ainda não é uma reserva de valor". Não, de fato não. Como o ouro não virou uma reserva de valor de uma hora para outra. Isso tem um processo de adoção, tem um processo de desenvolvimento de tecnologia, e eu acho que a gente está nesse processo. Diminui a volatilidade, mais gente começa a ter. Então, assim, para mim, eu vejo essa evolução do Bitcoin muito mais nessa parte do que em como moeda. Por quê? Primeiro que como moeda, a tecnologia do Bitcoin ela não é eficiente para você fazer transações rápidas e de valor pequeno, Uhum. tá? O fato da tecnologia ela ser lenta e estável, ela é boa para esse ativo perene no tempo. Você quer ter um ativo que seja perene e escasso no tempo? Eu não quero que a tecnologia fique mudando toda hora. Porque se a tecnologia fica mudando toda hora, eu tenho uma incerteza nesse caminho para frente. Uhum. Eu não quero que, porra, a composição do ouro mude toda hora. Óbvio que eu tô falando aqui em tese que não dá para mudar a Sim. composição, mas se fosse eventualmente, tá? Hum. Agora, para pagamentos, eu tenho que ter uma tecnologia que evolua e que acompanhe a própria evolução das tecnologias da sociedade. Então, assim, não acho que isso aqui, na parte de tecnologia, o Bitcoin serve para isso. E aí tem uma questão macro que eu acho que ainda é mais importante que essa. Pelo fato do Bitcoin ter escassez absoluta, ou seja, você só vai ter 21 milhões de Bitcoins na história, e essa emissão é decrescente com o tempo, de 4 em 4 anos, a emissão de novos Bitcoins ela cai pela metade. eh, Você tem um ativo que, eh, embora hoje ele não seja deflacionário, Uhum. a base, o inflacionamento, inflação não é a palavra certa, pessoal, o aumento da base monetária do Uhum. Bitcoin, ele diminui ao longo do tempo. Eh, Quando a gente olha como o dinheiro é usado na parte mais macro, a gente já teve numa situação parecida com essa. O padrão ouro, por Uhum. definição, era um dinheiro onde a base monetária ela não expandia e contraía, parecido com a própria contração e expansão da economia. E isso torna, por si só, você diminui a velocidade do dinheiro, e isso acaba você trazendo, potencialmente, um ambiente deflacionário para a economia. O que é esse ambiente deflacionário? Pô, se eu tenho um ativo que ele é absoluto, e a a oferta dele ou ela não cresce ou ela cresce de forma decrescente, e eu acho que esse ativo, por ter essa característica, ele tem um potencial de apreciação no futuro, você gera esse caráter deflacionário que basicamente se eu tenho um dinheiro que eu acho que amanhã vai valer mais do que hoje, a minha tendência como, indivíduo é postergar o meu consumo. Uhum. Isso é um ambiente deflacionário. Isso é muito ruim para a economia, porque você leva a atividade econômica, em tese, para zero.
tá? Toda depressão lá de 29 e até o medo todo da última lá 2000 de a gente entrar numa depressão é justamente isso. Isso a gente vê alguma coisa disso no padrão ouro, tá? Que foi a Idade Média toda, e isso também para mim é válido para você. A gente acorda amanhã e Bitcoin é a moeda do mundo. Então assim, para mim não encaixa. Ah, mas então você defende que as moedas têm que ser mega inflacionadas como a gente tem no ambiente de hoje? Não, mas você tem que ter uma Uhum. flexibilidade, idealmente para a base monetária meio que acompanhar o crescimento e contração da economia. Vou dar outro exemplo. Em alguns momentos ali durante a Revolução Industrial, onde a economia acelerou muito, faltou moeda. Faltou moeda, assim, não tinha moeda física mesmo. O Uhum. governo não tinha quantidade de metais preciosos para cunhar moedas que permitissem que o dinheiro circulasse na demanda que a sociedade, que a economia tinha de transacionar dinheiro. O que acontece? Você diminui o impacto, diminui o crescimento econômico. Isso é até interessante, pouca gente sabe essa história, tá? Mas o próprio termo token teve uma época lá na Revolução Industrial que os comércios, as empresas, elas emitiam suas próprias moedas que eram chamadas de tokens. Era quase como se fosse um vale, tá? Caramba. O cara, olha só, eu não tenho aqui moeda para te dar troco em ouro ou prata, toma esse meu vale aqui, que é uma Uhum. moedinha lá da empresa, vem aqui daqui a 6 meses, eu vou te dar isso aqui se acontecer. Isso é muito interessante e diz muito com o momento que a gente vive agora, né? E Exato. aí, só um comentário à parte, que assim, eu costumo falar que a grande maioria das coisas que a gente tem em cripto aqui hoje já aconteceram no passado Uhum. com nomes diferentes, contextos diferentes, mas muito parecidas e muito similares, tá? Então, assim, olhando hoje essa parte não só econômica, mas de tecnologia, eu não acho que o Bitcoin é essa nova moeda digital que foi pelo qual ele foi inventado. Mas ele tem uma senhora possibilidade de ser esse ativo digital com escassez absoluta e, eventualmente, uma reserva de valor digital daqui para frente. Por sinal, a gente vive numa sociedade hoje digital, Uhum. 24/7, e certamente o ouro não é a reserva de valor para essa sociedade. Tem questões geracionais, tem as questões aí do histórico, mas assim, em tese, eu consigo imaginar um mundo digital daqui para frente onde você tem uma reserva de Hum. valor digital.